A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao canal Seja Servo. Trouxe uma palavra para a tua vida, para renovação, transformação da tua mente. E eu quero te convidar a estar meditando comigo sobre a crítica. O Senhor trouxe muito forte ao meu coração a questão da crítica, já faz algum tempo já, mas hoje eu precisava compartilhar contigo sobre esse assunto. E é um assunto que eu quero trazer outras vezes porque é muito importante. A gente está vivendo dias onde as pessoas querem opinar sobre tudo e muitas vezes falam sem pensar, muitas vezes não avaliam, não examinam antes de falar e já saem logo disparando, né? Como uma metralhadora disparando aí sobre a vida das pessoas, aquilo que pensa, a sua própria opinião. E eu quero te falar sobre, começar nesse vídeo sobre no que Paulo diz aos Tessalonicenses, dizendo: examinai tudo, colocai tudo à prova, mas retém o que é bom. Né? Ou seja, tem coisas que a gente não precisa criticar, a gente simplesmente retém o que é bom, mas a gente criou um hábito, as pessoas criaram um hábito da crítica, né? É simplesmente por criticar, porque na crítica tá ali inserida uma soberba, né, de que a nossa visão é uma visão melhor que a do outro, né? A gente às vezes imagina que o outro é inferior a nós porque não tem a mesma visão que nós temos, a gente não para avaliar o ponto de vista daquela pessoa, a gente simplesmente dispara. E eu quero te convidar a refletir comigo quando Cornélio, ele orava ali, ele orava, né, na cidade de Cesareia. Ele com a sua família faziam orações de contínuo a Deus, a Bíblia diz, e ele teve uma visão, né? Um anjo vai até ele e diz para ele, né, nessa visão, né, que ele vê o anjo dizendo para ele que Deus tem recebido as suas orações, né, que elas têm chegado diante do trono de Deus, e ele manda Cornélio chamar Pedro, para que Pedro venha dizer para ele o que é necessário para a salvação. Ele faz isso, né? E ele envia lá os seus soldados lá na casa de Pedro, né? Para chamar Pedro, Cornélio, que era um centurião. E ele chama, e Pedro, né? Nesse tempo aí, não sabe se exatamente que tempo foi, mas bem próximo, eu acredito, da visão de Cornélio. Ele tem um arrebatamento de sentido, segundo a palavra de Deus, dizendo que ele viu ali, né, animais impuros, né, que segundo a lei não era permitido que eles viessem a comer. E aí Pedro, o Senhor fala com eles, Pedro mata e come, ele diz: Senhor, de maneira nenhuma, né, nunca coloquei coisa impura na minha boca. E aí Deus diz para ele: não torne impuro o que eu purifiquei. E aí veio ao meu coração, por que Deus não falou sobre Cornélio para ele diretamente? Porque Deus poderia ter dito para ele: Pedro, vai até Cornélio vai mandar te buscar e tu vai lá. Mas Deus não fez isso. Deus despertou no coração de Pedro a justiça de Deus. Deus colocou no coração de Pedro, tem coisas na Bíblia que o Senhor poderia nos falar abertamente, que Ele poderia nos falar claramente. E eu entendo que o Senhor não o fez para que nos despertasse em nós o sentimento daquilo que é bom, daquilo que é agradável a Deus. Infelizmente, nós não temos visto isso acontecer. Infelizmente, as pessoas, quando fazem julgamento, quando fazem a crítica, elas sempre têm a tendência maliciosa. A tendência é sempre para o mal. E eu quero te convidar aqui essa reflexão sobre a humildade do que aconteceu aqui nessa cena, aqui nesse capítulo, aonde depois que tudo isso acontece, ali Pedro vai na casa de Cornélio, ora com eles, e Pedro vê que antes da oração eles já são batizados com o Espírito Santo. Então Pedro, através da visão que ele teve, e Deus dá o entendimento para ele, né, através daquilo que está acontecendo, mais a visão que ele teve, de que também ali os gentios foram alcançados pela salvação da mesma forma que os judeus, né, que também para eles chegou a salvação através do arrependimento. Então, Pedro tem esse entendimento, só que Pedro é questionado pelos apóstolos e outros discípulos de Jesus. Eles questionam Pedro: opa, Pedro, peraí, tu estava comendo aí com os gentios, nós vimos
Nós te vimos entrar em casa de quem não era lícito tu entrar. Não era lícito tu estar lá com eles. O que tu estava fazendo lá? E é aqui onde eu quero entrar. Eu quero entrar na humildade. A humildade de uma pessoa que é direcionada por Deus, que realmente está em Cristo e que é capaz de entender o Deus da multiforme sabedoria, o Deus que atua de várias formas. Eu não posso acreditar que porque Deus operou assim na minha vida, Ele é obrigado a operar assim na vida de outras pessoas. E isso tem trazido uma confusão no meio da igreja. Isso tem trazido, já basta no mundo, já o que as pessoas criticam, que as pessoas saem disparando aí sem ter conhecimento do que estão falando, né? A aparência, a capa, o exterior traz um julgamento de que as pessoas não têm ideia o que elas estão causando na vida das outras pessoas através desse julgamento. E aqui eu vejo a humildade da igreja ao entender. Outro dia eu vi uma pregação que falava sobre quando tu entende quem está falando. A igreja conhecia Pedro, a igreja conhecia o relacionamento de Deus com Pedro, e a igreja questiona Pedro por que ele estava em casa de Cornélio. Por que ele estava lá pregando o evangelho para eles? E aí Pedro vai explicar para eles tudo o que aconteceu, a experiência espiritual que Pedro tem. Olha que coisa mais linda, a humildade da igreja, ouvindo a experiência de Pedro, sem criticá-lo, questionaram, agora estão ouvindo, e aí a Bíblia vai dizer o que a igreja tem paz no seu coração. E ouvindo essas coisas, isso já diz no capítulo 11 do livro de Atos, e ouvindo essas coisas, apaziguaram o seu coração e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu ao arrependimento para a vida. Isso é a coisa mais linda da igreja de Jesus Cristo, do evangelho, a humildade. A humildade faz com que a gente chegue ao conhecimento de Deus e das coisas do céu, das coisas do alto. E hoje, quando nós nos preocupamos muito mais em criticar, claro que às vezes nós nos traímos, né? Às vezes a gente está falando sobre a crítica e a gente acaba criticando. Só que a questão é quando a gente consegue refletir. O que essa crítica vai agregar na vida de alguém? O que essa crítica vai transformar, vai acrescentar na vida das pessoas? Ou se o motivo pelo qual nós estamos criticando é verdadeiramente aquilo que nós estamos vendo, que para nós é passivo de crítica, ou se essa crítica vem do que está dentro do nosso coração. Se essa crítica vem do que está dentro de nós, que precisa ser trabalhado e curado pelo Senhor. Muitas pessoas não gostam dessa palavra cura, né? Mas é o que o Senhor faz com nós. Né? Muitas pessoas, principalmente que não conhecem ao Senhor, não gostam, né? Se sentem ofendidas quando o Senhor fala cura, quando a gente fala cura, né? Mas é o que o Senhor, Ele faz. Né? Ele nos cura do pecado que está em nós. Ele nos limpa, nos purifica. Quando nós entendemos, a palavra entra em nós, a gente para de olhar para outras pessoas e enxergar dificuldade e erro nelas em tudo, e a gente passa a olhar para os nossos erros. Mas a questão é, infelizmente, muitas vezes dentro da nossa igreja, nós questionamos o relacionamento de outras pessoas com Deus, e aquilo que nós não entendemos, nós achamos que é um erro, nós achamos que não serve, né? Simplesmente nós não conseguimos ser humildes o suficiente para compreender a ação de Deus na vida das pessoas. Existem várias portas hoje, várias igrejas, e eu já me questionei a respeito disso, porque hoje eu não estou na igreja pelo qual me converti, na minha igreja de origem, né? E eu questionei muito essa igreja quando eu saí por uma direção de Deus, né, que falou tanto comigo quanto com meu esposo, só que eu ainda não entendia certas coisas, porque era tudo muito novo, muito recente. E eu comecei a questionar ao Senhor. É diferente quando nós questionamos os homens, quando nós impomos a nossa opinião em relação a determinados assuntos. Eu comecei a questionar ao Senhor
Por que aquela igreja se portava e agia daquela forma? Por que eu me converti naquela igreja? Né? Qual foi o real motivo qual é o real motivo daquela porta? O Senhor começou a falar comigo e a me mostrar. O Senhor começou a mostrar através de conteúdos, através de estudos e de experiência. Assim como aconteceu aqui com Pedro, né, que foi questionado sobre ele estar com os gentios. Pedro teve experiência com Deus. O Senhor levou ele até lá. Ele constatou que realmente aquilo era um projeto de Deus, a salvação tinha sido estendida aos gentios. E aí, sim, ele pôde falar, ele pôde expor para a igreja que o evangelho, sim, ele tinha sido também direcionado aos gentios, a todas as pessoas que quisessem, né, se aproximar do Senhor. E isso eu quero deixar para a tua vida hoje, sobre o fato de criticar. Sobre simplesmente criticar, simplesmente criticamos porque não entendemos, simplesmente criticamos porque nós achamos que a nossa opinião é a melhor, que a nossa é a melhor sabedoria, que Deus tem que fazer como nós imaginamos que Ele deve fazer, né? Tem muitas coisas que nós desconhecemos de Deus e Deus confunde. A Bíblia diz que Deus confunde o sábio na sua sabedoria, né? É justamente para a gente entender que Ele é Deus e Ele faz como Ele quiser fazer. E muitas vezes ele vai fazer coisas na vida de pessoas que nem eu, nem tu, nós não vamos entender. Só que a questão é a seguinte, quando nós não entendemos, nós não devemos criticar. Nós devemos buscar entender. Se for para nós entendermos, o Senhor vai nos dar entendimento. O Senhor vai nos dar sabedoria. O Senhor vai nos responder acerca deste assunto. Mas tem assuntos que mesmo o Senhor não quer que nós entendamos. Tem assuntos que não é pra gente entender, simplesmente ele fez porque ele fez. Simplesmente é a vontade dele que seja assim. E eu quero te dizer, eu quero trazer essa reflexão para que antes de criticar, a gente venha refletir. Antes de criticar, a gente venha pensar o que nós estamos criticando. Por que nós estamos criticando? Fazer essa pergunta para nós mesmos. Se é realmente o outro ou se somos nós. Se realmente o motivo da crítica é válido, se realmente essa crítica vai edificar, se ela vai mudar, vai transformar a vida de alguém, ou simplesmente nós queremos dizer, não, isso aí tá errado e pronto. É erro, tá no erro, né? Mas por quê? Né? Será que a gente pode sentar? Será que a gente pode parar e pensar? Por quê? Será que a gente pode ir mais a fundo e questionar o Senhor, né, e pedir a resposta de Deus e entender o que é que está acontecendo? Eu quero te dizer que hoje eu entendo o que Deus fez na minha vida. Eu entrei por uma porta, eu me converti naquela porta, o Senhor me deu algum entendimento ali e depois eu passei a criticar essa porta. E aí quando o Senhor começou a me dar entendimento sobre esta porta, eu comecei a compreender algumas coisas a respeito do reino de Deus, algumas portas que o Senhor usa nas nossas vidas. Comecei a compreender o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa diferente, nossos testemunhos são diferentes, áreas que o Senhor trabalha na vida de pessoas, e é por isso que nós somos um corpo. Nós somos um corpo porque nenhuma parte do nosso corpo é igual, as partes são diferentes. E o Senhor usa cada parte para completar a obra que Ele começou. Que essa palavra possa trazer alguma transformação, alguma mudança no teu olhar. É isso que eu espero e já agradeço a Deus pela oportunidade, por tu ter aberto a porta, né, para ouvir essa mensagem, né, pela confiança, né, pela alegria de estar contigo aqui, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero te deixar um grande abraço e eu quero deixar aqui, né, eu até agora não falei em nenhum dos meus vídeos, mas eu quero dizer aqui que eu oro por cada um de vocês que são inscritos no meu canal. Eu sempre peço ao Senhor que ilumine, que abençoe e que cumpra o propósito dele, né, porque esse canal não me pertence, pertence a ele, né, e tudo é para ele, tudo é por ele. Simplesmente nós somos vasos na mão do oleiro, nós somos instrumentos na mão do Senhor e tudo é para a glória dele. Amém? Um grande abraço.